Seja bem-vindo a essa videoaula e nessa aula eu trouxe um assunto ligeiramente diferente, tá? A gente vai falar aí um pouquinho sobre as funções de variáveis aleatórias, tá? Que nada mais são do que o próprio nome já diz, ela é uma função de uma variável aleatória, tá? A gente vai pegar uma variável aleatória e vai aplicar uma função a ela e vai obter um outro valor, tá? E para cada valor que a gente obtiver, a gente vai ter a sua respectiva probabilidade associada, tá certo? Então, eu trouxe aí essa questão para a gente ver uma aplicação bastante simples de como esse conceito funciona, tá? Então, vamos a essa questão. Considere a variável aleatória x, cuja função distribuição de probabilidade é. Aí a gente tem o x, ele pode assumir os valores menos 3, 1, 3 e 5. Tá? Para o x igual a menos 3, a probabilidade de a variável aleatória assumir o valor menos 3 é 1/8. Para o x igual a 1, a probabilidade de ocorrência é 1/6. Para x igual a 3, a probabilidade de ocorrência é 1/2. E para x igual a 5, a probabilidade de ocorrência vale p. Tá? Ele pede o quê? Ele pede encontre o valor de p e a função de distribuição acumulada da variável aleatória y, que é igual a x ao quadrado. Tá? Então, aí já apareceu um conceito novo, né? Que é uma outra variável aleatória que se chama y, e y é igual à variável aleatória x ao quadrado. Tá? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver novamente aí a função de distribuição de probabilidade, tá? É a função que associa a cada elemento a sua probabilidade de ocorrência, né? E a gente vai ver aí, ó, que novamente que a função ela é maior ou igual a zero, tá? A função de distribuição de probabilidade, porque não tem probabilidade negativa, tá? E a somatória das probabilidades tem que ser 1, tá? A gente vai ver também aí a questão da função de variável aleatória, tá? Que nesse caso aí é a variável aleatória y. Ela é uma função da variável aleatória x, porque ela é o valor de x elevado ao quadrado. Tá? E, obviamente, a função de distribuição acumulada, que é a função que associa a soma das probabilidades para variáveis aleatórias menores ou iguais a x. Tá? Xzinho. Então, vamos lá. Primeiro passo. Na função de distribuição de probabilidade, a soma das probabilidades deve ser 1. Dessa forma, isso aí a gente já viu em aulas anteriores. Dessa forma, a probabilidade de x ser igual a menos 3, mais a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 3, mais a probabilidade de x ser igual a 5, ela tem que ser 1, tá certo? Se a gente somar os valores que estão ali na tabela, vai ser 1/8 mais 1/6 mais 1/2 mais p tem que ser igual a 1. De cara, a gente já mata o valor de p, tá? Eu multipliquei tudo aí por 24 para erradicar aí o denominador de todas as frações, porque 24 aí vai ser o MMC de 8, 6 e 2, tá? Então, multiplicando os dois lados da equação por 24, a gente vai chegar nessa expressão e isolando o valor de p, nós vamos encontrar que o p vale 5 sobre 24. Então, o primeiro pedido da questão já foi resolvido, tá? Vamos aí partir agora para a resolução da segunda etapa, tá? A função de distribuição acumulada da variável aleatória y, que é igual a x ao quadrado. Então, vamos resolver isso aí muito calmamente, tá? Olha só, coloquei aqui o 2, que é a segunda etapa do nosso problema. A variável aleatória x, ela é esse conjunto aí, tá? Ela assume os valores menos 3, 1, 3 e 5, tá? A variável aleatória y, ela é o quê? Ela é x ao quadrado. Então, o menos 3 ao quadrado ele vai ficar 9, o 1 ao quadrado vai ficar 1, o 3 ao quadrado também vai ser 9 e o 5 ao quadrado vai ser 25. Então, a nossa variável aleatória y, como ela é x ao quadrado, ela vai poder assumir esses três valores aí, tá certo? Ela vai poder assumir os valores 1, 9 e 25, tá?
E aí, veja bem, aqui eu fiz uma outra tabelinha, tá? Em que a gente tem a variável aleatória y, que é igual ao x ao quadrado, pode assumir os valores 1, 9 e 25, tá? E aqui embaixo a probabilidade de ocorrência de cada uma, tá? Veja bem, olha só, acompanha comigo aqui. A probabilidade de a variável aleatória y ser igual a 1, ela é o quê? Ela é a probabilidade de x ser igual a 1, tá? Porque 1 ao quadrado é igual a 1, tá? Então, ela vai ser o mesmo valor de antes, tá? A probabilidade de y ser igual a 1 vai ser 1/6. Basta a gente olhar essa tabela aqui, tá? Agora, muita atenção aqui nesse passo. A probabilidade de y ser igual a 9, ela é a mesma probabilidade de x ser igual a -3 ou x ser igual a 3. Ou seja, a probabilidade de um ou outro, né? Porque se o x for -3, o -3 ao quadrado vai ser 9. E se o x for igual a 3, o 3 ao quadrado também vai ser 9. Então, a probabilidade do y ser igual a 9, ela vai ser o quê? Ela vai ser nada mais, nada menos do que a soma das probabilidades. Tá? Então, o x igual a -3, a probabilidade é 1/8, e o x igual a 3, a probabilidade é 1/2. Por isso que eu fiz aqui a soma de 1/8 mais 1/2. Tá? Essa é a probabilidade do y ser igual a 9, que é a nossa nova variável aleatória. E para o y ser igual a 25, basta que o x seja igual a 5. Né? Então, vai ser a probabilidade que a gente encontrou, que é o P, né? Que é 5 sobre 24. Tá? Então, a gente fechou aí a tabela para a nossa variável aleatória y, certo? Logo, a função de distribuição acumulada de y, ela vai ser o quê? Vai ser f de y, tá? Que ela vai ser 0 para y menor do que 1. Veja que nós não temos valor y menor do que 1, tá certo? Ela vai ser 1/6 para y maior ou igual a 1 e menor do que 9, tá? Ela vai ser 19 sobre 24 para x maior ou igual a 9 e menor do que 25, tá? Basta a gente fazer a soma, pessoal, tá? Basta somar aqui 1/6 mais 1/8 mais 1/2, tá? A gente vai encontrar que é 19 sobre 24, tá certo? E para y maior ou igual a 25, a gente está abraçando todas as probabilidades, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai somar todas as probabilidades aqui da tabela, tá? Vai ser 1/6 mais 1/8 mais 1/2 mais 5 sobre 24, tá? A soma disso vai ser 1, tá certo? Então, essa é a nossa função de distribuição acumulada da variável aleatória y, ok? E se a gente for esboçar o gráfico dela, também é bastante simples. Veja bem, para y menor do que 1, olha aqui, ó, o nosso valor y está aqui nesse eixo, né? Para y menor do que 1, ela vale 0. Para y entre 1 e 9, fechado em 1 e aberto em 9, ela vai ser 1/6, aqui constante igual a 1/6. Para y fechado em 9 e aberto em 25, olha aqui, fechado em 9 e aberto em 25, ela vai assumir o valor 19 sobre 24. Está aqui, constante igual a 19 sobre 24, nesse intervalo. Tá? E para y maior ou igual a 25, tá aqui, ó, fechado em 25 e vai dele para frente, ela vai ser igual a 1, tá? Que é a probabilidade acumulada total, né, de todos os eventos. Então é isso. Nessa aula eu quis trazer para vocês o conceito aí da função de variável aleatória, tá? Que nada mais é, como eu já mencionei, do que uma função aplicada a uma variável aleatória. Tá? É um conceito bastante utilizado aí na estatística, também para a resolução de diversos tipos de problema. Tá? Então, a nossa nova variável aleatória, no caso, foi a variável aleatória y, que ela é igual à nossa variável aleatória x elevado ao quadrado.
Bom, por essa aula a gente vai ficando por aqui e até as nossas próximas videoaulas.